Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Apresentando o programa comigo, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbert. E hoje a nossa convidada é a Leila Lopes, campeã de audiência aqui na Velha Nova Friburgo. Leila, você quando participou aqui do programa, nossa senhora, foi assim muito comentado. Fico muito contente. Né? A gente encontra as pessoas na rua, todo mundo fala das suas histórias. Muito bom, podendo ser útil até. E hoje, Leila, você veio aqui, mas hoje a gente vai concentrar um pouquinho, porque você tem muitas histórias, né? A gente vai concentrar um pouquinho na imigração libanesa, no qual você é descendente. Eu queria que você começasse contando sobre o seu pai. Né? Eu vou começar mesmo pela colônia libanesa, depois... Né? Fica à vontade. Então, eu conversava muito com a professora Dona Conceição Abicalil, e Dona Conceição Abicalil, até famosa, foi dona do Externato São José, uma professora muito renomada, e ela, os pais dela, né, libanês, seu Assef Abicalil, tio da Naira Abicalil, então ela dizia, nós sabemos disso realmente, que a imigração, a colônia libanesa em Friburgo, ela não foi assim organizada, pensada, conforme foi a imigração, a colonização dos suíços. Sim. Porque aquilo foi organizado, foi determinado, então a gente tem os dados certos quando chegaram, tudo. A de Friburgo não. A colônia libanesa em Friburgo, os libaneses foram chegando paulatinamente. Um chegava, se dava bem, se comunicava, escrevia, mandava alguma correspondência, aí o outro se animava, vinha também. E assim, paulatinamente, foram vindo as famílias. Dizia a Dona Conceição Abicalil que ela calculava que era mais ou menos a partir de 1895. Assim, segundo a Dona Conceição Abicalil, aqui em Nova Friburgo, embora nós saibamos que os libaneses já estavam aí, até quando Dom João VI chegou, que foi um libanês que cedeu aquele palacete da Quinta da Boa Vista para que Dom João VI e a família... Ah, era um libanês? Ele era libanês, porque o nome dele é Elias Antônio, quer dizer, Elias Antônio Lebus, cada um dá um nome assim. Ele era libanês. Mas como às vezes na história apresenta o nome dele traduzido, pensam que ele era português. Mas não, ele era um libanês abastado, tinha um comércio ali, onde hoje é a Praça Mauá, ele era comerciante, ele que cedeu. Igual, por exemplo, a minha família. Nosso nome está portuguesado, Lopes, mas o nome original é Lepus. Mas quando meu avô, ele viu que ia ficar definitivamente no Brasil, ele então resolveu tirar os documentos e ele achava que os amigos, os conhecidos não iam saber bem pronunciar esse sobrenome. Então ele achou que o mais próximo do nome original era Lopes, e então adotou o Lopes. Olha, quanta história, né, Juca? A gente aprende muito com a Leila, né? Ah, com certeza. Então foram vindo paulatinamente as famílias, aí veio aquelas famílias Bulos, família Eujaique, família Ziede, família Abirrâmia, família Abicalil, e por aí afora, esses todos que... Até eu fiz um trabalho que eu... Esse aqui? Não, deixa eu ver aqui, nesse envelope aqui, eu fiz um levantamento, quando meu pai ainda era vivo, aqueles antigos eram vivos, eu não perdia tempo, eu estava sempre em cima, indagando, perguntando, pesquisando. Então eu fiz aqui no final do trabalho, e eu fiz assim uma relação de sobrenomes, de nomes assim de próprios, de A a Z. Então eu botei relação dos nomes das famílias que ao longo dos anos integraram ou integram a colônia libanesa em Nova Friburgo. Então eu botei todos os nomes aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, Leila. Janaína, Janaína, eu uma certa vez, eu conheci um importante médico de Friburgo, e ele morava ali na rua Ministro Viana do Castelo, certo? Você conheceu? Não. Rua Ministro Viana do Castelo. Sabe quem era ele?
Doutor Salim meu Lopes. pai, é doutor Salim A Lopes. rua Fernando Bisotto, antigamente, chamava Rua Ministro Mas Viana do Castelo. acho que aquela rua que lidera a mudança de nome em Nova Friburgo. Ela originalmente, Tem que ter o nome agora do seu pai. Ela originalmente era a Rua Jacome, por causa do senhor que deu as terras para abrir ali a rua. Até ele pediu, ele só queria que o nome dele fosse perpetuado. Tadinho, então, não durante foi. um bom tempo, ficou o nome dele ali, Jacome. Depois passou para Ministro Viana do Castelo. Foi 13 de maio. Ah, já foi 13 de maio? Já foi 13 de maio. Campesina também? Campesina friburguense, por causa da sede da banda, sede da não é? Campesina. E atualmente Fernando Bisotto. Mas então estou falando isso. É chato ficar trocando o nome, né? A rua, Mas já que tá trocando, a gente cada hora homenageia essa né? Rua Jacome foi aonde começou o campo do Friburgo. Rua Jacome. Era ali também. E depois, então, esse ministro Viana do Castelo, era então o consultor, o doutor Salim Lopes, um dos primeiros sanitaristas de Nova Friburgo. Mas então, pai da Leila, né, Leila? então essa colônia libanesa, então ao longo, então os libaneses têm assim muita aptidão para o comércio, e naquela época mesmo da década de 1910, 20, 30, 40, então naquela época não havia assim roupas prontas, confecção, que agora todas as lojas a gente já encontra roupa pronta para adquirir. Naquele tempo, todas as lojas que agora eram todas lojas de tecido. Todas lojas de tecido. Então, tinha os alfaiates, tinha as costureiras que confeccionavam a roupa. Então, as lojas todas eram de libaneses. Você lembra da loja do primeiro barateiro? Primeiro barateiro, a Dona Geni? Dona Geni. Então, tinha o primeiro barateiro. Tinha a casa libanesa, que permanece até hoje, fundada pelo seu José Jorge Abicalil, na década de 1920, acho que 1926. Então, tinha a casa de seu Jorge, Casa Carioca, Casa Pichincha, Casa Chaleira, Casa O Dragão, Caluva Branca. E o interessante... Mais tarde, Casa do Barulho, do José Gastim. Mas o interessante... Os nomes são interessantes, O né? interessante era o seguinte, é que as lojas, aquilo era tão marcante que, às vezes, o nome da loja passava a ser o sobrenome do proprietário. Às vezes você não sabia o sobrenome do proprietário, mas anexava o nome ao primeiro nome. Por exemplo, muita gente não sabia, o seu José Chaleira, muita gente não sabia que era José Bechara. É verdade, então as pessoas acrescentavam. Era, por exemplo, José Naum Bechara. seu José Bechara. Aí tinha seu Jorge, pai do José Alca, Casa Carioca. Então falava seu Jorge, seu Carioca. Então assim, por exemplo, tinha seu Tufi Fábio, todo mundo falava seu Tufi Luva Branca. Tinha seu Teófilo Zarif, todo mundo chamava ele o Dragão, já chamava ele o Dragão por causa da loja dele, o pai do Edmo Zarif. Então era tão marcante a loja, o comércio deles, que o nome da loja passava a ser o nome da pessoa, o nome próprio da pessoa. Que bons tempos, né? Agora, o interessante da colônia libanesa é que na década de 1930, então naquele auge de 38, 39, 36, havia o Centro Líbano-Friburguense, era muito atuante, que agora nós temos mais descendentes, naquela tempo eram libaneses, eram originários, nascidos mesmo no Líbano. Agora tem um ponte novo para os libaneses. Quando a gente quer alguma informação, só sair por volta de 9h30, 10 horas, em frente ali... Viagra. Não, mais para frente. Em frente ao Itaú, perto da Ariosto Bento de Melo, tem ali o Jaime Stefan, o Zé Gastim, o Zé Nader, toda aquela grupo ali, sei. o Nabil, todo mundo se reúne ali que beleza. na parte da manhã para contar as histórias. Vou da levar cidade. minha câmera e cinegrafista. Mas deixa eu só fazer um breve... Mas deixa já pôr a deixa aí para a gente não perder o rumo. Então eu vou falar no próximo bloco sobre esse clube, desse Centro Líbano-Friburguense. Tá certo. Ótimo. Daqui a pouco a gente retorna com Leila Lopes na Velha Nova Friburgo.